Tem um papo com ele, seu Caio Augusto, do Terraço Econômico. Economista do Terraço Econômico aqui com a gente, sempre colaborando bastante. Caio, obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco. É sempre muito bom bater um papo aí contigo. Opa, sempre um prazer estar aqui com vocês da BMC News. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Débora e todo mundo que nos assiste. É isso aí. Caio, vamos começar a falar sobre juros, né? Trazer aí esse cenário de juros que a gente tem. Aliás, juros não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente tem essa tendência aí de alta de juros. E eu queria entender o seu ponto de vista, até onde a gente vai com esses juros? Porque aqui só sobe, né? E se quebraram aí, inclusive, termômetros, por exemplo, acabando com a independência do Banco Central e outros fatores que a gente sabe que estão sendo o tempo inteiro pressionados e questionados, né? Onde a gente vai parar com esses juros, começando aqui pelo Brasil? Não quero nem trazer ainda lá fora nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, aonde você acredita que a gente pode parar com esses juros? E diante de um cenário como esse, que a gente tem tido questionamentos importantes, né, do que a gente teria como termômetro hoje da economia do país. Inclusive, Caio, completando essa pergunta, a gente teve o Focus divulgado hoje, a Selic estável em 12,75 ao final do ano, pelo menos é o que o mercado estipula. Isso. Você acredita nessa queda de juros ainda neste ano ou a gente ainda pode ir um pouco mais para cima? Como é que está a sua visão? Até onde, como a Débora perguntava, a gente pode chegar com esses juros no Brasil? Na verdade, quando a gente olha para juros, a gente tem uma grande sequência de eventos, né? Uma grande sequência de consequências, né? No final das contas, embora pode ter parecido meio esquisito o que eu acabei de dizer agora. Os juros, todas as vezes que eles sobem, né? Que eles começam a subir, eles vão entrando na economia real devagarinho, eles vão encarecendo as transações e ao longo do tempo, o efeito deles na prática é tornar os preços um pouco mais bem comportados, por assim dizer. Por quê? Se as transações vão ficando mais caras e mais difíceis, isso significa que os preços começam a andar um pouco mais de lado. Se os preços começam a andar um pouco mais de lado, em alguns casos até retroceder, isso significa que a inflação fica um pouco mais controlada. Porém, a situação que a gente observa aqui no Brasil é que, né, inclusive, se eu não estou enganado, né, o Focus, lá no Terraço, a gente acompanha também todas essas semanas. Se eu não me engano, acho que essa foi a 11ª semana seguida em que, né, foi a primeira em que teve estabilidade na inflação de uma semana, entre uma semana e outra. Mas durante as últimas 10 semanas, em todas elas, a gente viu um aumento da expectativa de inflação. E isso tudo mesmo com a taxa de juros bastante elevada, com os juros reais aí em 8% e tudo mais. O que significa isso na prática? Que definitivamente não é um momento para que o governo entre com algumas medidas que acabem resultando em jogar um pouco mais de lenha na fogueira, essa fogueira de nome inflação. Porque a economia real, quando você tem uma taxa de juros bastante elevada em termos reais, como é o caso da nossa, ela começa a ficar bastante congelada. Você vê que a demanda das pessoas por um financiamento de carro, por um financiamento de imóvel, por fazer algum tipo de gasto, alguma troca de algum eletrodoméstico mais caro dentro da própria casa, já começa a ficar um pouco mais restrita, simplesmente porque o fator juros começa a encontrar, né, maiores resistências. E no caso, quando a gente olha lá para fora, é uma situação um pouquinho diferente daqui. Se aqui a gente tem uma taxa de juros real bastante elevada, aí, na casa de 6% a 8%, e isso significa muito provavelmente que os juros andem de lado, talvez demore um pouco mais para cair, mas, né, o caminho provavelmente é daqui para baixo, a não ser que quebrem os termômetros monetários. Lá fora, a gente ainda tem uma liquidez muito grande a ser enxugada via aquele quantitative tightening lá, que é o contrário daquela compra enorme de títulos que os bancos centrais fizeram, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, nos últimos anos, e aceleraram muito isso agora, né, no período da pandemia, tanto via colocar esses títulos no mercado mais uma vez, quanto subir juros, ainda há um intervalo razoável lá fora. Tanto é que existe um índice de acompanhamento que é muito interessante, é um índice que o próprio Fed faz
a respeito das condições financeiras, né? Aí olha para crédito, olha para alguns pontos diferentes. Tem um índice que o Fed faz sobre isso e ele acompanha se, dados os juros, dado todo o andamento de outras políticas envolvidas com o custo do dinheiro na economia, se as condições estão mais restritivas ou se estão mais frouxas, vamos dizer assim, né? Estão mais soltas. E por incrível que pareça, mesmo com essa subida muito grande que a gente teve nos juros do ano passado para cá, e uma subida que deve seguir adiante, né? Já se fala em uma Fed Funds Rate chegando a 6%, eu acho que isso aí não pode ser descartado, isso realmente pode acontecer. Mesmo com uma subida muito grande, segundo esse índice de acompanhamento, acho que é o Financial Conditions Index, se não me engano, é FCI, que é do próprio Fed. O próprio Fed faz isso. Segundo esse acompanhamento, as condições ainda são de uma situação expansiva em termos do custo do dinheiro nos Estados Unidos. Em termos bastante abertos, a inflação de fato já deve ter passado do seu ponto máximo nos Estados Unidos. A gente já, né, esse ponto de máximo já foi esperado, só que a inflação segue resistente. Outro acompanhamento interessante que pode ser feito é o quanto dessa inflação, esses dados são mais focados nos Estados Unidos, mas é uma situação bastante análoga na Europa agora. O quanto a inflação que é registrada agora é relacionada em seus núcleos, né, que são os itens menos voláteis da inflação, os que variam com mais dificuldade, o quanto dessa inflação está mais ligada à demanda, né, o lado do consumo das pessoas, versus o quanto ela está ligada à oferta. E por que olhar esse ponto é importante? Porque agora começam a surgir novamente, como a gente tinha há alguns anos atrás com a tal da nova teoria, a moderna teoria da moeda e tudo mais, começam a surgir as pessoas que dizem, mas essa inflação que a gente está verificando agora é um choque de custos, isso não tem nada a ver com a demanda, porque os juros eles encarecem as transações, mas se a inflação estiver relacionada a um choque de custos, não tem nada a ver com a demanda. Mas isso não faz muito sentido, por dois motivos. Primeiro, porque esses acompanhamentos mostram que os núcleos de inflação relacionados à demanda, ao consumo das pessoas, são os que seguem mais resilientes. Dicas de passagem, olhando pelos núcleos de inflação, eu estava vendo essa informação hoje pela manhã, olhando só para os núcleos de inflação, o Brasil está numa situação pior que os Estados Unidos e pior do que a Europa, por incrível que pareça, mesmo com a nossa taxa de juros muito mais elevada. E segundo lugar, porque alguns efeitos de choque de custos que a gente realmente teve durante a pandemia, eles já esfriaram muito. Quer ver que ficou bastante conhecido? O custo de frete internacional, né, o envio de um container aí ao redor do globo, ele chegou a custar 12 vezes o que ele costuma custar em tempos normais, e agora ele já está de volta aos preços anteriores. Então, quer dizer, era 100, 150, eu estou colocando alguns valores aqui do que eu tinha visto, tá, pessoal? Os valores podem ser um pouco diferentes, mas a magnitude de variação é essa que eu vou falar para vocês. Os valores normalmente eram de 100, 150 dólares para você enviar um container, eles foram a 1.200, em alguns casos 1.500 dólares, e agora eles já estão de volta a 150, 180 dólares para o envio. A mesma coisa, o choque de energia que a gente teve na Europa. No ano passado, só na Alemanha, a energia chegou a se multiplicar por quase 10 vezes. A substituição que a Alemanha fez, a economia alemã fez, de uma maneira muito mais rápida do que a gente imaginava, da fonte de energia principal ser o gás da Rússia para outras fontes complementares, fez com que lá na Alemanha eles tenham passado de uma conta de energia que se multiplicou por 10 para uma conta de energia que já está mais ou menos andando de lado. Ao passo que a inflação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, continua bastante resistente, que é uma frase até que eu ouvi no final do ano passado em um programa da Bloomberg chamado Surveillance. Eu achei essa frase um tanto quanto preocupante. Eu pensei, essa frase vai ficar ricocheteando na minha cabeça durante 2023 e de fato isso está acontecendo até agora. Você ter saído, usando o parâmetro da inflação nos Estados Unidos agora, ao consumidor,
você ter saído de uma inflação de 9,1%, que foi o ápice que a gente encontrou em 12 meses, para 6%, é razoavelmente fácil, desinchando as transações e saindo de choque de custos. Agora, a passagem da faixa 4% a 6% para chegar na meta de 2%, ela é muito mais complicada. Então, com isso eu quero dizer, aqui no Brasil, de fato, o ideal seria que o governo não brincasse com inflação, não fingisse que esse é um fenômeno que não possa ser atiçado jogando dinheiro na praça em hora totalmente adversa. Essa seria a pior hora possível para se jogar dinheiro na praça e se inflar os preços. E lá fora a gente ainda tem uma continuidade desse caminho dos juros que devem continuar subindo e a liquidez ainda precisa continuar sendo enxugada. Esse é um dos maiores desafios que a gente vai passar nessa década, com certeza. Maravilha, inclusive esse índice de condições econômicas nós já trouxemos aqui durante a nossa programação, durante o quadro de gráficos de Marco Saravalli. Todas as sextas-feiras o Marco traz alguns gráficos para nós darmos uma olhada e, claro, justamente esse índice mostra o caráter não restritivo dos juros dos Estados Unidos. Se a gente quiser um juros real nos Estados Unidos, ainda vai ter que crescer bastante para atingir o patamar restritivo. Como o Caio mencionava, ainda estamos em um patamar teoricamente expansivo para a economia norte-americana e trazer esses juros da faixa de 4%, 5% para 2%. É um caminho ainda muito longo e por isso que há muitas discussões sobre a extensão ou não aí desses juros ao longo de 2023, ao longo de 2024. Tem gente apostando aí já em taxas de 6% ao final do ano. Claro, é a minoria, mas a possibilidade, o mercado já precifica essa possibilidade em alguns relatórios. Inclusive, Caio, outros índices que nós tivemos acesso na manhã de hoje, algumas referências, algumas perspectivas foram para a economia chinesa. Nós falamos sobre essa dificuldade da Europa de conter a inflação sem atingir um patamar restritivo demais, já que algumas economias específicas são muito sensíveis à taxa de juros e já estão sofrendo, claro, com seus índices de atividade. Nos Estados Unidos a gente ainda tem essa grande discussão sobre juros que a gente mencionava há pouco. No Brasil há ainda muita discussão e até entra a discussão se ainda faz sentido a gente caracterizar a inflação de demanda, inflação de oferta, falar que uma é exclusivamente de oferta, outra é exclusivamente de demanda. Isso já, claro, vai para outra discussão. Mas na China a discussão é outra, até que ponto a economia vai conseguir se recuperar ao longo do ano de 2023. Havia muita expectativa que a China ia bombar neste ano, ia voltar a montar a sua infraestrutura, incentivar alguns setores domésticos, montar ponte, montar prédio, fazer tudo que poderia fazer dentro da sua capital, dentro da sua área de atuação. E hoje nós tivemos essa perspectiva, o governo já estipulando um crescimento de 5% para este ano de 2023. Crescimento alto se nós compararmos com outros mercados, no entanto, para a China especificamente, é um crescimento aquém do que nós vimos já no passado. Há uma perspectiva da China surpreender positivamente o mercado, voltar a crescer tanto quanto crescia nos anos anteriores? Ou essa taxa de 5% é uma taxa até mais palpável, mais realista, porque é difícil crescer nessa velocidade que a China já estava crescendo há poucos anos atrás. Como que você avalia esse potencial de recuperação da China? Inclusive, tinha gente perguntando sobre o yuan, sobre a moeda chinesa. Seria uma boa jogada apostar nessa moeda, já que a China tem uma perspectiva de crescimento muito alto? Como é que você avalia o momento da China? Ainda há muito potencial de crescimento, mesmo com a infraestrutura no país já bem desenvolvida. Como é que você avalia esse momento de retomada da economia chinesa a partir deste 2023? Começando pelo final, todas as vezes que alguém me faz essa pergunta, vale a pena você ter essa moeda, você ter a outra moeda, ter dólar, ter euro? Eu acredito que a resposta sempre vai na mesma direção. O que você tem que ficar de olho é se vale a pena você estar posicionado naquele mercado e não necessariamente naquela moeda. E por que eu digo isso? Você comprar uma moeda, na verdade, é como se você comprasse um ingresso para um parque de diversões, daqueles que você tem que comprar ingressos específicos para brinquedos específicos. É como se você comprasse um ingresso que te dá direito a andar naquele brinquedo. No caso, essa analogia, não sei se foi a melhor analogia possível, mas, por exemplo,
Se você comprar a moeda dólar, ela te dá acesso a mercados como o dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, mais desenvolvido, mais pujante e tudo mais. Se você comprar a moeda chinesa, ela pode te dar acesso ao mercado chinês, que também é um mercado bastante amplo, bastante diversificado, embora um pouco mais fechado que os Estados Unidos, né, com regras um pouco mais obtusas, sujeitas aí a variações que são colocadas pelo governo da noite para o dia, que é uma coisa bastante complicada. Mas, de fato, eu acredito que a situação da China é mais ou menos a seguinte. Ela passou de um crescimento de 2 dígitos, mais ou menos 15, 20 anos atrás, para um crescimento que rumava entre 7% e 9% alguns anos atrás, e agora ela vem rumando para um crescimento aí que vai ficar na faixa de 3% a 5%. Para nós, se a pessoa ouve simplesmente esse ponto, ela fala assim, pô, mas esse crescimento é ótimo, eu não estou entendendo qual é o reclame disso. Só que o problema é o quanto esse crescimento acaba respingando, acaba influenciando o crescimento no resto do planeta. Principalmente se a gente for olhar aqui para mercados como o nosso, né, que acabou sendo muito beneficiado, principalmente na primeira década desse século, em virtude desse crescimento muito grande da China. Acredito sinceramente que essa recuperação que a gente observa da China agora, ela pode ser mais benéfica para a China, nesse momento, do que para o resto do mundo. E o motivo é mais ou menos o seguinte: em primeiro lugar, da pandemia para cá, a gente tem um movimento bastante grande chamado reshoring ou nearshoring, que significa muitas empresas que durante a pandemia passaram por algum eventual apuro por terem parte produzida ali na China e a China fechou do nada e as regras eram muito fechadas, começaram a repensar isso. A Apple já está mudando, a Microsoft já está mudando, a Tesla já está mudando, tem um monte de empresas que ou estão dizendo vou voltar a fazer todos os itens em casa, né? Várias empresas, tem até uma atuação bastante direta do governo dos Estados Unidos em relação a isso, né? Uma medida lá de 50 bilhões de dólares, que na medida, isso é uma coisa até meio surreal, se a gente for olhar os últimos 30 anos de livre comércio no mundo, mas a medida já começa dizendo que é para que os Estados Unidos parem de perder para a China na competição dos chips lá, né, dos microprocessadores. Então é um negócio muito interessante, porque ela já te conta no começo qual é o objetivo final, ganhar da China. Mas nessa movimentação bastante grande, bastante relevante que tem sido observada agora, seja empresas saindo da China, indo para a Índia, indo para a África, indo para o México, indo para Taiwan, indo para quaisquer outras regiões que não sejam especificamente a China. Por outro lado, a gente também tem o fato de que a China, nas últimas décadas, levou dezenas, centenas de milhões de pessoas de uma situação de uma pobreza muito grande a serem consumidores. Então agora vamos dizer o seguinte: a China pode acabar surpreendendo o mundo e tendo um crescimento ainda maior do que se espera, né? Essa comunicação vinda hoje, né? A expectativa é que fique em torno de 5%. Esse crescimento pode acabar sendo maior do que isso? Pode, só que existem 2 grandes poréns nesse crescimento. O primeiro grande porém é que isso tende a nos beneficiar e beneficiar o resto do mundo, né? Puxar o resto do mundo para cima menos do que a gente costumava ver, porque esse crescimento tende a ser com base em políticas mais focadas dentro da própria China, de consumo, de serviços para os próprios chineses, e não necessariamente aquela expansão extraordinária de infraestrutura muito grande que puxou minério de ferro, puxou uma porrada de commodities aí para cima e acabou nos beneficiando muito. Em segundo lugar, também, por uma questão que, invariavelmente, se agora ela parece um pouco sutil, ela vai ser uma grande preocupação da China no futuro, que é a demografia. Provavelmente você que está nos assistindo já sabia disso, mas a China passou dos anos 70 até pouquíssimos anos atrás, permitindo que os seus habitantes tivessem apenas um filho. Né? Era a tal da política do filho único. Inclusive tem um documentário chamado One Child Nation no Amazon Prime, que é bastante chocante, não recomendo. Se você não tiver isso, não recomendo que você veja, porque ele é muito chocante de verdade, mas ele explica exatamente como que essa política funcionou e como de fato ficou incutido na cabeça
da família chinesa de que só poderia ter um filho. Agora isso foi flexibilizado, anos atrás para 2 filhos, agora para mais do que isso. Só que qual que é a consequência? Por você ter puxado a taxa de natalidade do país para muito mais baixo do que ela era 60, 70, 80 anos atrás, na prática hoje você começa a ter uma população que, tal qual a gente verificou aqui no Brasil, mas por outros motivos, não por uma motivação de planejamento familiar tão insano quanto foi essa política do filho único na China, mas agora você observa que você tem uma classe média que tem muito mais acesso a consumo, tem um pouco mais de condição de renda, quer dizer, muito mais condição de renda do que tinha 30 anos atrás, porém, essa classe média não tem tanto interesse em ter filhos, ou no máximo tem um filho. Essas pessoas têm tido uma qualidade de vida maior, têm vivido mais. Então, quer dizer, aquela questão que a gente observa aqui no Brasil de, olha, vai ter cada vez mais pessoas em idade produtiva e menos pessoas nascendo, e com o passar do tempo, cada vez mais pessoas aposentando para cada pessoa que tiver em idade ativa, essa situação na China, ela também tende a acontecer, com uma diferença que se aqui o bônus demográfico foi na casa das dezenas de milhões de pessoas, na China esse bônus demográfico que foi na casa das centenas de milhões de pessoas, ele também tende a se reverter numa mesma magnitude. Para vocês terem uma ideia, 2022 foi o primeiro ano, se eu não estou enganado, em mais de 40 anos, que a população da China encolheu. Encolheu um pouquinho, mas encolheu. Isso na prática significa que se os dois aspectos, os dois grandes motores que puxam o crescimento da economia são a produtividade e a quantidade dos fatores. Se você chamar de quantidade dos fatores o número de pessoas, só para ficar mais fácil essa conta, se você tem um país em que o número de pessoas em idade ativa e produzindo na economia aumenta todos os anos, mesmo se essas pessoas não forem mais produtivas, a economia vai continuar crescendo. E, de novo, na China a gente teve esse aumento na casa das dezenas de milhões de pessoas, né? Lembrem-se aí que a China é o primeiro país mais populoso do mundo, deve ser ultrapassado pela Índia nesse ano, daqui no máximo em 2, 3 anos, mas tem mais de 1 bilhão de pessoas ali. Então, quer dizer, uma quantidade muito grande de pessoas, foi entrando uma quantidade muito grande. Mas o segundo fator, que é a produtividade, ele é a grande resposta quando a população não vai responder mais. Fazendo um paralelo com o Brasil, por exemplo, dos anos 80 para cá, a gente teve a nossa produtividade andando super de lado. A gente teve um crescimento de 5% nesse período inteiro, de 1980 até 2020, o que é basicamente nada. Tivemos outros países que tiveram um crescimento de quase 500% da sua produtividade. E por que a nossa economia seguiu crescendo? Porque tinha muita gente entrando. A situação da China é um pouco diferente porque ela também investiu em infraestrutura, que isso acaba gerando ali uma certa condição maior de produtividade e tudo mais, só que o chinês, se você for comparar com uma economia muito mais produtiva, como, por exemplo, a dos Estados Unidos, o chinês, na média, ele é muito menos produtivo do que o americano. O que isso, na prática, significa, dando todo esse arcabouço para que vocês pensem, é o seguinte: a economia chinesa pode vir a surpreender, ela pode ter um crescimento ainda maior do que esses 5%? Pode. Isso significa que, tal qual a última vez que a China foi uma surpresa, a China representou uma grande surpresa positiva para a economia global, isso acaba puxando países muito dependentes de commodities na sua pauta exportadora como o Brasil? Não necessariamente, porque esse crescimento tende a ser focado na China. E o segundo grande, porém, que eu digo a respeito desse crescimento, é que tal qual também a gente viu aqui no Brasil, o crescimento que é puxado com base em consumo, em endividamento e serviços mais internos, ele tende a ser mais limitado do que aquele crescimento que tem como base a incorporação do seu mercado às cadeias globais de valor. Então, vamos olhar assim, claro que a China não está passando por uma situação de restrição de comércio internacional como a Rússia, né, em função dos boicotes que têm sido feitos por boa parte do Ocidente, mas a China, a partir do momento em que muitos países e muitas grandes empresas, grandes e relevantes empresas, pensam em sair de lá e começam a efetivar essa saída, a China começa a olhar mais internamente para a grande solução. A China vai ter cada vez menos o ímpeto que teve nas últimas décadas de acertar grandes acordos comerciais ao redor do globo, como ela fez muito
principalmente ali nos Estados Unidos, na época, no período do Trump, né, tinha aquela política de America First e tudo mais, né, até uma brincadeira que eu fazia, cada vez que o Trump brigava com alguém, chegava o Xi Jinping e apertava a mão daquela pessoa. A China vai ter cada vez menos cacife para fazer isso. Primeiro, porque ela já fez com uma imensidão de países no mundo, e segundo, dado essa saída, esse movimento de reshoring, de nearshoring que está acontecendo agora, e deve beneficiar vários países, né? Se a gente acertar a casa também deve beneficiar pelo menos um pouquinho o Brasil. Dada essa movimentação, a China olhando mais internamente, pode surpreender? Pode ter um crescimento maior? Pode, mas esse crescimento maior e essa surpresa tende a ser mais bem colocada para a China do que para o resto do mundo. Então, se você estiver pensando em olhar com um pouco mais de atenção para os mercados chineses, talvez valha, de fato, você se posicionar. Mas não se surpreenda se, apesar do que muitos mercados globais têm indicado agora, se o crescimento na China surpreender e não puxar outros mercados, você vai poder lembrar dessa entrevista que você está assistindo agora, mais adiante. Maravilha. Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Uma aula aqui para todo mundo que está nos assistindo sobre economia, tanto brasileira quanto chinesa. Seja sempre muito bem-vindo aqui, tanto ao nosso fechamento do mercado, mas também ao restante da nossa programação. É sempre um prazer tê-lo aqui durante o nosso fechamento. Muito obrigado mesmo pelo tempinho dedicado a conversar com a BMC News e com todo mundo que está nos assistindo. É isso aí, eu que agradeço o convite. Como sempre digo para vocês, precisando, só chamar. Obrigada mesmo, Maravilha. até uma próxima. Tchau, tchau. Até.